A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro das Crônicas. Genealogia de Adão até Davi, de Adão até Abraão. Capítulo 1. Adão, 7 anos. Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus, e aos Anameus, e aos Leabeus, e aos Naftueus, e aos Patruceus, e aos Caslueus, dos quais procedem os filisteus, e aos Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gigazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elã, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Us, Ru, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um Peleg, porquanto os seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, Selefe, Hazar-Mavé e a Gerá, e a Radorão, Uzal e a Dicla, e a Ebal, Abimael e a Sabá, e a Ofir, Havilá e a Jobade. Todos esses foram filhos de Joquitã, Sem, Arfaxade, Selá, Heber, Peleg, Reu, Jerug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão, de Abraão até Jacó. E os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. Os primogênitos de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, Adbel e Mibzão, e Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã e a Joquizã, e a Medã, Midian, Isbaque e a Sua. E os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efer, Enoque, Abida e Euda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Isaú e Israel. E os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. E os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque. E os filhos de Reuel, Nat, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Hori e Romã. E a irmã de Lotã foi Timna. E os filhos de Sobal foram Aeliã, Manate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. E os filhos de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã
e Querã. E os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Jacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá, e morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome de sua cidade Avita. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samlá de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul e Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baalanã, filho de Acbor. E morrendo Hauanã, Hadade reinou em seu lugar. O nome da cidade era Pai, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred, a filha de Mesabe. E morrendo Hadade, foram principais em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva, e o príncipe Getete, o príncipe Oalibama, e o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Nibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Esses foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. De Jacó a Davi. Esses são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três nasceram da filha de Sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Hezron e Ramu. E os filhos de Zerá, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Hezron, que lhes nasceram, foram Jeramel, Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nassum, príncipe dos filhos de Judá. E Nassum gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Eliabe o segundo, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab o segundo, e Simeia o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto, e Davi o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. Foram os filhos de Zeruia, Abisai, Joabe e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Gesser, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Hur. E Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Hezron entrou a filho de Maquir, pai de Gileade, sendo ele de 60 anos, e tomou a ela e deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, Kenat e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Hezron em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Hezron, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramel, primogênito de Hezron, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve também Jeramel ainda outras mulheres, cujo nome era Atara. Essa foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rom, primogênito de Jeramel, Mas, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Jamal, Jamai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Absur.
E o nome da mulher de Abissur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e os filhos de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Féter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou Eflau. Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Heles. E Heles gerou a Eleasa. E Eleasa gerou a Sismai. E Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias. E Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmãos de Jeramel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Maresa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Mosa, a Gazés, e Harã gerou Gazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saf. De Maca, concubina, Caleb gerou a Seber, Tiraná. E a mulher de Saf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Macbena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Hur, o primogênito de Prata. Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Harué e metade dos Genuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Eustauleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, Atarot, Bet-Joabe, metade dos Manatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Armate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. De Davi até o cativeiro. E estes foram os filhos de Davi que lhes nasceram em Hebron: o primogênito Amon de Aionã, a Geselita; o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Jesur; o quarto Adonias, filho de Hagite; o quinto Sepatias de Abitai; o sexto Itreão de Egla, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhes nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhes nasceram de Bet-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama e Elipelete, e Nogá, Nefeg e Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos dos concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias, o primogênito, Joanã; o segundo, Joaquim; o terceiro, Zedequias;
o quarto, Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho, Sealtiel. E os filhos desses foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias, Selomite, sua irmã. E Hassuba, Oel, Berequias, Razadias, Josabe e Rezede, 5. E os filhos de Hananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, o filho de Semaías, Ratus, Igar, Baria, Nearia e Safate, 6. Os filhos de Nearias, Eloenai, Ezequias e Assicão, 3. E os filhos de Elionai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Capítulo 4. Genealogia das 12 tribos. Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Hesron, Carme, Hur e Sobal. E Recaías, filho de Sobal, gerou a Jate, e este gerou a Umai e a Lade. Essas são as famílias dos Zoratitas, e esses foram os filhos do pai de Etan, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome de sua irmã Hazelepone, e mais Peruel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ruza. Estes foram os filhos de Hur, os primogênitos de Prata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Ela e Nara. E Nara deu à luz a Uzão, a Efer, a Temene e a Rastari. Esses foram os filhos de Nara. E os filhos de Rela, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Querube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e Pazéia, e a Teína, pai de Irnás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Siraías, o filho de Otiniel, Hatat. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jalelel, Zif, Tifa, Tiria e Azarel. E os filhos de Erza, Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, gerou a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Rodias, irmã de Naã, Abiqueilo Garmita, Estemoa, o Macatita. E os filhos de Simeão, Aminon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam linho em casa de Bet-Asbeia, como também Joaquim e os homens de Gozeba, Joás, Saraf, que dominaram sobre os moabitas, Jazubilém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram os oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficavam ali com o rei na sua obra. Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho
Misma. E os filhos de Misma foram Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, em Molada, e em Hazar-Sual, e em Bila, em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, em Horma, e em Ziglag, e em Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e em Saraim. Estes foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etam, Aim, Rimon, Toquém e Assam, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor desta cidade, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gimiel e Benaia, e Ziza, filha de Zif, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. Estes registrados por seus nomes foram príncipes das suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa, calma e descansada, porque os de Cã haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e levaram por cabeças a Pelatias, Nearias, Refaías e a Uziel, filhos de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, os primogênitos de Israel, porque era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Resrom e Carme, e os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Bera, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pela sua família, quanto foram postos na genealogia segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra os agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriente de Gileade. Gade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. E Joel foi chefe de Safã, o segundo. Também Janai e Sapate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jassã, Zia, Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abial, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todo o arrabaldes de Saron até os seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá,
e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos gaditas, da meia tribo de Manassés, também muito valente, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Também 44.770 que saíram a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Naphes e a Nodab. E foram ajudados contra eles os agarenos, e todos os quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja chamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele, e levaram preso seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja. Então habitaram em seu lugar até o cativeiro. Manassés. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. Multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e ao monte Hermon, e estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Hefer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes da casa de seus pais. Porém transgrediram contra Deus de seus pais, se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Hala, a Rabor, a Ara e ao rio de Gozã até o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal acompanhando a leitura da Palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.